Olá, segundo o AFD, segundo o BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil, da formação de docentes. Eu fiz uma apostila para comentar brevemente com vocês, conforme eu tinha prometido, sobre a Declaração dos Direitos da Criança, Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959. Bom, eu enviei essa apostila intitulada Apostila Aula 19 e vou comentar alguns princípios deste documento. Evidente que aqui não vai inserir nenhuma novidade ao que vocês já sabem, é apenas para saber que existe uma declaração internacional que dispõe princípios fundamentais sobre como a criança deve ser tratada ao redor do mundo. Estamos cientes que a cultura dos mais variados países, etnias, por vezes impõe condições degradantes à criança, seja através de casamentos forçados antes da idade, há algumas regressões em alguma legislação. Na ditadura de alguns países, nós vemos que pessoas idosas desposam crianças, entre outros atos arbitrários que são cometidos com todas as crianças ao redor do globo. Aí você fala também a questão da fome, regiões de conflito, de guerras, refugiados, há todo um conjunto de problemas, e o ano de 1959 aqui, ele é um ano fundamental, né? Um ano que marca ali o fim da Segunda Guerra Mundial de 45, o pós-guerra, né? Após 1945, que mostra ao mundo o tanto de arbitrariedades que foram cometidas não só com as crianças, mas principalmente com as crianças. E a ideia de construir uma sociedade que pudesse ser livre desses tratamentos desumanos, pensando na criança enquanto ser de direito. Esses princípios aqui, a declaração ela não tem força de lei em nosso país. Nosso país ele tem, conforme vocês já sabem também, uma autonomia legislativa. Nós somos signatários de algumas declarações internacionais, de alguns documentos internacionais, e quando vamos estipular as nossas leis, quando vamos fazer uma Constituição, quando vamos modificar um Código Civil ou qualquer documento que compõe a nossa legislação, nós precisamos atentar a esses princípios. Então ela serve, conforme o nome já diz, princípio, como norma, como diretriz que devem ser levadas em consideração diante não só da atuação dos legisladores no Brasil, mas principalmente diante da nossa atuação enquanto professores. Quando nós vamos trabalhar, precisamos saber os objetivos implícitos e explícitos no tratamento da criança, do adolescente. Eu vou ler com vocês, está paginada, apostila aula 19 ali, é das Nações Unidas, né? A ONU que é responsável por essa elaboração, apoiada pela Unicef, está embasado também em documentos antigos, Declaração dos Direitos Humanos, Declaração do Direito da Criança de Genebra. Aí diz assim, ali na página 1, proclama essa declaração visando que a criança tenha uma infância feliz, possa gozar em seu próprio benefício e no da sociedade os direitos e as liberdades aqui enunciados, e apela que os pais, os homens e as mulheres, em sua qualidade de indivíduos, as organizações voluntárias, as autoridades locais e os governos nacionais reconheçam esses direitos e empenhem pela sua observância mediante medidas legislativas. O que a declaração traz ali de implícito? Eu vou comentar alguns princípios com vocês. A questão que a criança muitas vezes ela é incapaz de se manifestar, né? Nós manifestamos diante de uma agressão, de uma violação. Então, os pais têm que entender, os professores têm que entender que o fato da criança não se manifestar, ser incapaz de reagir a uma coação externa, não é motivo para que ela seja ignorada e que seja tratada como um objeto. O princípio primeiro diz assim: a criança gozará de todos os direitos enunciados dessa declaração. Todas as crianças, sem qualquer exceção, serão credoras desses direitos, né? Não pode ter discriminação de cor, raça, sexo, língua,
religião, independente da tua crença, nada justifica uma espécie de tortura. Ali na Bíblia fala que eu posso pegar e instruir, eu tenho que bater para instruir. Não fala bem isso, mas estou dando um exemplo aqui forçado. Você não pode, você não tem esse direito, porque existe uma legislação que limita as tuas ações. Princípio 2. A criança gozará de proteção social. Hoje, qualquer ação que envolva a criança, o Ministério Público está presente para verificar se essa ação é justa. Quando tem um divórcio de pais e os pais têm filho, o Ministério Público tem que estar presente para garantir os interesses da criança. Então, quando falar que a criança será assistida socialmente, trazendo aqui para o Brasil, embora essa declaração não é só no Brasil, é no mundo todo, está dizendo que, sendo a criança um ser incapaz, às vezes apenas os genitores não são suficientes para garantir a sua proteção. E para tanto, citando o exemplo brasileiro, o MP, o Ministério Público, que é o MP, o Conselho Tutelar, são entidades, são órgãos que sempre estão presentes para garantir que a vontade da criança seja feita. Imagine um caso hipotético, 2 pais que não têm a mínima vocação para paternidade e maternidade, resolvem separar, e no meio dessa disputa a criança vira como se fosse um joguete. Então esses mecanismos aí, seja o Conselho ou o MP, está seguindo a orientação desse princípio segundo da Declaração dos Direitos Universais da Criança e do Adolescente. Princípio 3, desde o nascimento da criança tem direito a nome, nacionalidade. Isso aqui são direitos personalíssimos. No Brasil, esse direito à personalidade ele tem tanto no ECA, mas está também especialmente no Código Civil. A criança gozará de benefícios da Previdência Social, terá direito à saúde, tratamento prioritário. Já comentei com vocês quando falei acerca do ECA. No princípio 5, as crianças incapacitadas física, mental, socialmente serão proporcionados tratamento, educação, os cuidados especiais exigidos. Aqui, hoje, nós temos uma classificação de muitos laudos, muitos diagnósticos são feitos, né? A sociedade do século XXI, a sociedade do século XXI tem se tornado uma sociedade repleta de diagnósticos. Indica transtornos disso, transtornos daquilo. Não vou entrar nas nuances desse diagnóstico, mas comentando esse princípio, a partir do momento que a criança é diagnosticada com uma situação X, uma situação Y, um problema, uma dificuldade em relação ao desenvolvimento mental, ao desenvolvimento físico, ela tem direito de ser acompanhada por profissionais, de ter suporte, de ter os remédios que são necessários. Então, tudo isso o poder público tem a obrigação de cumprir, e nós, enquanto professores, por diversas vezes, enquanto pedagogo principalmente, temos aí a função de provocar o poder público para prestar, seja um profissional para auxiliar essa criança, um intérprete de Libras para facilitar o contato criança e professor. Enfim, existem várias outras situações em que a criança ela é respaldada. Ela não pode ser ignorada. Não podemos pegar uma criança que não consegue se comunicar adequadamente e dizer que ela não cabe. Nós não queremos ela aqui porque nós não sabemos como lidar com ela. Se a criança chega até a escola, se ela chega até o CMEI, a primeira coisa a fazer é verificar a documentação que ela tem, os laudos que ela tem, se enfrenta algum problema de dificuldade, reações de humor, enfim. Eu vou fazer ali um histórico, uma anamnese do que a criança tem, e vou verificar o que é indicado na situação dela. Como que eu devo trabalhar com essa criança? Você precisa de um profissional tal, ela precisa de acompanhamento com tal profissional, precisa que você fale desse modo, que você age desse modo. Então, assim que a criança chega na minha escola, eu jamais posso virar as costas e fingir que ela não é ninguém. Aqui, normalmente, quem toma conta dessas questões é a equipe pedagógica, mas só para vocês saberem que o princípio 5 da Declaração dos Direitos Universais da Criança estabelece que ela seja assistida diante de suas necessidades. Princípio 6, a criança precisa de amor, de compreensão.
criar-se-á sempre que possível os cuidados sob a responsabilidade dos pais. Aqui fala sobre a obrigação da família, né, do afeto, de criar, de orientar. No princípio 7, terá direito a receber uma educação que será gratuita e compulsória, pelo menos no grau primário. Então não basta eu falar que tem educação gratuita para a criança. É preciso que eu obrigue os pais a matricular essa criança, conforme eu já lhes expliquei em vídeos e documentos anteriores. Existem muitos pais, vocês já viram também no primeiro ano, na LDB 4024, existem muitos pais que, se pudessem não enviar os filhos para a escola, não enviaria. O filho não seria educado, não passaria por esse processo de escolarização. Então essa ideia de uma educação compulsória visa atingir aquela família que ela não está pensando no futuro do filho, ou que ela não tem condição de vislumbrar para além de sua situação imediata. Existem muitas famílias que a batalha diária não é uma batalha para formar, para capacitar o filho mental, fisicamente, enquanto pessoa. A batalha diária é a batalha para sobreviver, para colocar o alimento na mesa. A questão que mais pesa para muitas famílias é como que eu vou conseguir fazer para fazer a compra do final do mês, como que eu vou poder alimentar meu filho. E muitas vezes nessas questões a família não é que ela segrega o filho, mas ela prefere colocar o filho desempenhando alguma função, seja cuidando de um irmão menor, seja trabalhando antes da hora. Não estou nem falando aqui de menor aprendiz, estou falando de um trabalho um tanto quanto mais complexo, e acaba por sacrificar o tempo de escolarização em benefício de uma renda mais imediata, de uma necessidade de sobrevivência. Neste ponto aqui, o princípio 7 sugere implicitamente que o poder público preveja medidas para que a criança possa frequentar a escola, que os pais possam fazer parte de algum programa social até ter essa plena condição de sustento, e que a educação se desenvolva sem maiores transtornos. Não é mais aceitável, conforme estava previsto na Lei 4024 de 61, na LDB, dizer que uma criança está livre de ir à escola porque a situação do pai e da mãe é uma situação de penúria absurda, na qual o trabalho do infante é necessário para manter o lar. Isso não é mais aceitável nos dias de hoje. Mas ainda ocorre, né? A gente sabe que não é aceitável, mas ocorre em muitos casos. A criança figurará como o princípio 8, entre os primeiros a receber proteção. Isso aqui vocês já sabem, né? Proteção, fila de remédios, ela tem sempre atendimento prioritário. Quando a gente sai com alguma criança, algum adolescente passando mal, eles são os primeiros a serem atendidos. Ela, no princípio 9, gozará de proteção contra quaisquer negligência, crueldade. Isso também já comentei com vocês quando falava do ECA. E o 10, não sofrerá nenhum tipo de discriminação. Eu finalizo assim essa aula curta sobre a Declaração Universal. Não apresentei temas novos, apenas apresentei o que dispõe o documento em forma de princípio, relembrando que são orientações que devem ser seguidas na elaboração das legislações.